turma, tudo bom? Enquanto nós estamos em casa, resguardados, guardando nosso período de quarentena, é importante que nós não deixemos de lado os estudos, as atividades. Por isso estou aqui, professora Aline Souza, gravando esse vídeo para que possamos retomar alguns conteúdos da disciplina de Introdução à Educação. Disciplina do primeiro semestre, de conteúdos básicos referente ao nosso curso de Pedagogia, e uma disciplina em que estamos fazendo várias discussões pertinentes a essa questão, a educação. Então, por isso, nós vemos com essa primeira questãozinha aqui básica de discussão, sobre o que é educação. Então, a nossa disciplina, ela pretende trazer essa reflexão inicial, afinal de contas, o que é educação? Quando nós nos referimos à educação, nós estamos nos referindo a quê? Ao que acontece na escola, ao que acontece em casa, O que é educação, afinal de contas? Lembra que a gente fez um esforço de buscar um conceito de educação e a gente viu quanto é difícil, como a gente percebe que tem esse conceito ele passeia por vários caminhos, Então, é uma reflexão importante para a gente, quanto pedagogos em formação, fazer. O que é educação? E aí, junto a isso, vem a nossa segunda reflexão importante. Afinal de contas, quem educa? De quem é esse papel de educar? Então, são duas questões que estão correlacionadas, o que é educação e a quem compete desempenhar esse papel de educar. Nós temos frases que nós utilizamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do tipo: educação é papel da família. Ou educação vem de casa, na escola a gente recebe a instrução. Então tem algumas frases que a gente mesmo já deve ter dito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e que faz essa separação, desses espaços, querendo dizer que a educação ela é somente o que acontece em casa, não é o que acontece na escola. E afinal de contas, a educação, ela realmente só está numa instância dessa, só está num espaço, ela é responsabilidade somente de um grupo específico, de um indivíduo, De quem é essa responsabilidade de educar? Então, é importante a gente trazer essa reflexão, e quando a gente vai discutindo sobre isso, a gente vai percebendo que a educação está em vários espaços. A educação está na sociedade como um todo, ela está na escola, ela está na família, ela está na comunidade, ela está nos espaços religiosos. Então, a educação está na sociedade como um todo. Então, a educação, a partir do momento que a gente vai discutindo sobre a amplitude desse termo, desse conceito, dessa ideia, dessa ação, a gente vai percebendo que a educação ela é também o que acontece em casa, a educação familiar, ela é também o que acontece na escola, Porque a escola ela não tem só um comprometimento técnico, institucional técnico, a escola ela também tem esse comprometimento educacional. A escola é um espaço institucional de educar, de educação, Tem os espaços religiosos, tem os espaços comunitários. Então a educação é o que acontece na sociedade como um todo. Então a educação está em todos os espaços. Nós temos um texto básico na nossa disciplina, que vocês têm esse texto em mãos, e quem não tem em mãos tem ele em PDF, lá no nosso porta-arquivos, no portal da FPA, que é um texto de Carlos Rodrigues Brandão, que na verdade é um livro, O que é Educação? E nós estudamos os primeiros capítulos desse livro, lembram? Então, eu convido vocês a revisitar esse texto, esses textos, revisitar essa leitura, Porque enquanto nós estamos parados em casa, a gente está parado da ida à faculdade, mas nós não estamos parados do compromisso de continuar estudando, Então, a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem e deixar as leituras em dias. E mesmo que sejam leituras que a gente já tenha feito na disciplina, mas é importante a gente revisitar, a gente aproveitar para ler com calma, fazer destaques, fazer os destaques dessa leitura, porque a cada vez que a gente lê, a gente traz novas compreensões. Então, lembra que no começo do livro, no primeiro capítulo que a gente leu, ele começa justamente dizendo assim, que ninguém escapa da educação, ninguém escapa. É em casa, é na rua, é na igreja, é na escola, de muitos modos, de muitas formas, em muitos espaços, ela está lá. A gente não escapa dela.
Então, essa é uma reflexão muito importante. Parece ser uma coisa tão simples, uma compreensão tão simples de se fazer, não é uma reflexão tão simples de se fazer, mas ao mesmo tempo ela é muito importante. É muito importante a gente entender o significado desse conceito, dessa ideia de educação. E é importante para a gente, enquanto pedagogos, vocês, enquanto pedagogos em formação, construir essa compreensão. E aí, por isso é importante a gente perceber e a gente estudar, e em seguida a gente vai se aprofundar nisso, se aprofundar na ideia de que a educação ao longo da história, ela vai passando por momentos diferentes, né? Dependendo do contexto histórico, dependendo do contexto social, da sociedade, da civilização em que a gente está se referindo, a gente vai ver que tem uma visão diferente da educação. Então, quando nós vamos estudar a história da educação, nós vamos percebendo em várias localidades, países, regiões, em momentos históricos diferentes, dependendo dos contextos, nós vamos perceber que a visão sobre a educação é diferente. Em algum momento a educação ela tem um peso, a religião dá um peso maior, né? Ela tem um peso maior no aspecto religioso, em outros momentos tem um peso maior do aspecto econômico, industrial, trabalhista, né? Então a gente vai ver como como essa visão ela se modifica, né? Não é nem que se modifica, ela vai tomando formas diferentes. E quando nós estamos falando da educação nos dias de hoje, nós estamos falando, né, de todos esses conceitos históricos, de todas essas ideias, né, que nós vivemos ao longo da história e que a gente traz tudo isso junto e vai tentando aprimorar, né, nos dias de hoje. E nos dias de hoje não tem, também como a gente viu na disciplina, né, viu nas nossas aulas, não tem uma unidade, um conceito fechado que o mundo todo entenda que educação é isso, né? Sempre que a gente vai conversar com as pessoas, dependendo do contexto, dependendo da instância, dependendo de quem seja, a gente vai ver que aspectos diferentes sobre esse conceito são destacados. Não é à toa que nós temos aí uma atividade, né, em parceria inclusive com a professora Bruna, da disciplina de formação e identidade do pedagogo, que é uma disciplina, né, que dialoga muito com a nossa de introdução à educação e que levou vocês a pesquisar, a conversar com as pessoas justamente sobre isso, sobre essa nossa primeira perguntinha aqui, né, essa primeira reflexão, né, o que é educação? Então, vocês fizerem pesquisa com algumas pessoas conversando sobre esse conceito e vocês vão vendo, né, em alguns aspectos a diversidade desses conceitos, em alguns aspectos como eles dialogam. Então, tudo isso é informação muito importante para trazer a reflexão para a gente. E, afinal de contas, a gente vem para outra reflexão, né? Falando sobre a disciplina de identidade e formação do pedagogo. Educação é a mesma coisa que pedagogia? É igual pedagogia? Educação e pedagogia são sinônimos? É a mesma coisa? Então, é uma reflexão importante para entendermos que educação é um conceito amplo, né? E a pedagogia, ela é a ciência que estuda a educação. Então, nós, como pedagogos, vocês, pedagogos em formação, nós somos os cientistas da educação. Sim, nós somos cientistas. Cientistas da educação, pesquisadores da educação. Então, o trabalho que vocês estão fazendo, ou já fizeram, sobre fazer entrevista com as pessoas sobre esse conceito de educação, é um trabalho de pesquisa educacional, né? Então, o pedagogo ele desempenha esse papel importante. Então, fica aqui a dica, né, para que nós possamos revisitar esse conteúdo, reler o texto, né, esses primeiros capítulos do livro O que é Educação, vocês têm esse texto. É importante revisitar esses textos, não só pensando nas nossas avaliações e pontuações, mas pensando mesmo na compreensão e na formação da gente enquanto pedagogos. Vamos aproveitar o máximo possível o nosso tempo, né, para a gente adquirir, né, e reforçar mais ainda os nossos aprendizados na faculdade, tá bom? Então, bons estudos para vocês e façam aí as leituras e as releituras, que é muito importante para o nosso estudo.